Deus, no Evangelho de Lucas, versos 24, 30 a 35. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Você pode orar comigo? Diga assim: Deus, que a tua palavra, que é viva e eficaz, impacte o meu coração, transforme minha mente, e que a minha vida seja sempre uma terra boa, onde a tua palavra produz muito fruto, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. A maravilhosa graça de andar com Jesus. Para conhecer o Senhor, irmãos, é necessário caminhar com Ele. O evangelista Lucas, ele gosta de apresentar Jesus a caminho. Para Lucas, Jesus está sempre a caminho e em direção a alguma cidade ou em direção ao cumprimento da sua missão sempre. E ele revela que os encontros transformadores, todos eles, todos os encontros transformadores de Jesus se deram no caminho. Também no livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, ele faz questão de dizer que os discípulos eram denominados de os do caminho. Era assim que eram conhecidos os discípulos. Eles não eram chamados de cristãos, só foram chamados de cristãos em Antioquia da Síria, em Atos capítulo 11, quando o evangelho chega em Antioquia. Eles são denominados de cristãos ou pequenos cristos, porque eles pregavam a Cristo e viviam o evangelho de Cristo. Mas até então eles eram conhecidos como os do caminho. Os fariseus e os judeus tentavam dar-lhe uma peja de uma forma a não ser tão bonito esse termo do caminho, e diziam a seita dos do caminho, chamavam assim, a seita dos do caminho. Quando Saulo de Tarso pega cartas dos sacerdotes e dos fariseus para prender os cristãos em Damasco e executá-los, ele pede carta para prender os do caminho. É assim que está escrito lá. Então os judeus chamavam os discípulos de os da seita do caminho, porque eram assim chamados, exatamente por sua natureza peregrina. Quem é do caminho está sempre no caminho, é peregrino, está andando, não tem uma localidade fixa, por apontarem para um estilo de vida diferente, um caminho diferente. Por isso os do caminho, eles são diferentes, o caminho deles é diferente, um modo de vida que estava na contramão da sua cultura e sociedade. Por isso eram conhecidos como os do caminho. Por isso Lucas registra muitas vezes e faz questão de dizer que os encontros com Jesus se davam sempre no caminho e eram transformadores. E é interessante, meus amados irmãos e amigos, o quanto Jesus tem interesse de se aproximar e de andar conosco. Foi ele quem se aproximou dos dois discípulos que estavam indo aqui de Jerusalém para a pequena vila, aldeia de Emaús. Foi Jesus quem se aproximou daqueles dois e começou a andar com eles. Na verdade, ele tem interesse e desejo de andar conosco. Emaús distava 15 ou 12 quilômetros de Jerusalém até Emaús. E isso é interessante, essa caminhada de 12 quilômetros, ela foi extremamente pedagógica, estimando-se que uma pessoa caminha cerca de 4 quilômetros por hora, essa caminhada demorou pelo menos umas 3 horas, para percorrerem esses 12 quilômetros, foram 3 horas de boa conversa, de boa prosa com Jesus, foram 3 horas
um tempo suficiente para que Jesus nos revelasse algumas coisas importantes. O que ele nos revela nessa caminhada de 3 horas? Entre outras coisas, nós descobrimos o quanto o coração daqueles homens estava entristecido. Ou seja, eles pensavam que o sonho do reino messiânico havia acabado. E nessa caminhada, Jesus então nos faz perceber o quanto o coração daqueles homens estavam entristecidos e cheio ainda de desesperança, e o choro ainda encobria os seus olhos. Descobrimos nessa caminhada também qual era a compreensão que eles tinham, qual a compreensão que eles tinham de tudo o que havia acontecido naqueles dias. E a compreensão deles não era muito boa, não. A compreensão deles era que o reino do Messias era limitado e estava já, agora não existia mais, e que aquilo que eles tinham compreendido não era bem o que Jesus realmente queria que eles entendessem. Muitas vezes, parece que entendemos, mas na verdade não entendemos. Tem gente que fica olhando para a gente assim como quem entendeu, né? E você até acha que entendeu, mas depois, caminhando com a pessoa, você descobriu que ela não entendeu coisa nenhuma. Olha aqui para mim, irmão. Por isso tem muita gente, inclusive, que começa a caminhar com Jesus e de repente desvia-se do caminho do Senhor, e você diz assim: nossa, parece que ele tinha entendido tudo. Não entendeu nada. Porque quem entende tudo não desiste de Jesus nunca. Quem entende tudo persevera até o fim. Quem entende tudo se compromete de verdade com Jesus. Então eles não haviam entendido, e Jesus revela isso. Nós descobrimos que a compreensão que eles tinham era muito limitada. Descobrimos também aí que a tristeza e a ignorância nas Escrituras faz com que os olhos do entendimento estivessem fechados. Não era só a tristeza, não, mas a ignorância deles fez com que os seus olhos do entendimento permanecessem fechados naqueles dias. E ainda, nós descobrimos que Jesus tem paciência suficiente para nos ensinar. Ele foi pacientemente dando uma aula de Escrituras para aqueles 2 homens. Foi passeando por todas as Escrituras até mostrar que o Messias deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Ou seja, ele deu um passeio pelas Escrituras. Mas o que eu quero destacar esta manhã são exatamente as razões para andarmos com ele, para andarmos com Jesus. Há 3 fortes razões para andarmos com Jesus. E isso deve estimular você, meu irmão, a andar com ele todos os dias. Isso deve nos estimular. Isso deve estimular você que ainda não caminha com Jesus a andar com ele. Quais são essas razões para andarmos com ele? A primeira delas é que, andando com Jesus, os nossos olhos se abrem. Quando se anda com Jesus, os olhos abrem. Os olhos se abrem. Só Jesus pode abrir os nossos olhos para compreendermos as Escrituras. Ninguém mais pode fazermos. Se existe alguém que pode te fazer compreender as Escrituras, esse alguém é Jesus. Só Ele pode te fazer compreender as Escrituras. Ninguém mais além dele. Quando você caminha com Jesus, você começa a compreender as Escrituras. Se perguntarmos a todas as pessoas que começaram a andar com Jesus, se elas entendiam a Bíblia antes de começarem a caminhar com Ele, tenho certeza que dirão que não. Mas quando entregaram a vida para Jesus e aceitaram o convite para serem discípulos de Jesus, as escamas caíram. O Saulo de Tarso conhecia a lei de trás para frente, mas ele não tinha um conhecimento que deveria ter, ele não entendia. Só quando ele teve o encontro com Jesus, aonde? Onde foi o encontro? Onde foi o encontro, irmão? Foi aonde? No caminho. Os encontros se dão no caminho, foi no caminho. E ele vai para Damasco, e quando ele está lá, um homem chamado Ananias ora por ele, e o que acontece? As escamas caem. E quando as escamas caem, sabe o que ele decide? Ser batizado
e ser um discípulo de Jesus. O perseguidor se tornou um perseguido porque as escamas caíram dos seus olhos. Por isso, se eu perguntar, irmão Flávio, você que deu o teu testemunho aqui esta manhã, se eu perguntar para você, quando você lia a Bíblia antes de receber Jesus como teu Salvador, você tinha o entendimento que você tem hoje? Não. Sabe por que não tinha? Porque quem traz esse entendimento é Jesus. Por isso, meu amigo, tem gente dizendo assim: eu só vou ser crente, eu só vou me batizar quando eu entender toda a Bíblia. Sabe quando é que você vai fazer isso? Nunca. Você nunca vai entender coisa nenhuma, porque só começa a entender quem entrega a vida para Jesus, e quem diz: eu quero que Ele seja o meu companheiro de caminhada, quero me comprometer com Ele, quero andar com Jesus. E quando você começa a andar com Ele, você começa a ter os olhos abertos, e você compreende o Evangelho de Jesus Cristo. Diz: como eu não tinha visto isso antes? Por quê? Porque só quem vai revelar é Ele. E na pessoa bendita do Espírito Santo que está conosco, porque é o Espírito Santo o autor do livro, e ninguém melhor do que o autor do livro para ensinar sobre o livro para cada um de nós. Só Ele pode ensinar. E eu estava comentando com o irmão marido, o irmão Flávio, na sexta-feira à noite, né, que nós temos uma regra. Quem estuda teologia sabe que tem uma regra de hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra de hermenêutica mais preciosa. Mas isso não, a Bíblia interpreta toda a resposta. Você lê um texto e não compreendeu, a própria Bíblia tem a resposta para ele, pode ter certeza disso. E aqui, quando os discípulos caminham com Jesus, é a palavra, o verbo falando da palavra. Jesus é o verbo que encarnou, então o verbo está andando com eles, a palavra está andando com eles, e a palavra está revelando o quê? A palavra. A palavra está interpretando a palavra. Esses discípulos aqui tiveram um privilégio maravilhoso. Qual é o privilégio? Da palavra viva, a palavra encarnada, a palavra que estava ali agora, interpretando para eles o quê? A palavra. A palavra interpretando a palavra. Que coisa maravilhosa. Jesus caminhando com aqueles homens, estava ali revelando as Escrituras para eles. Há muitas coisas que cegam os olhos das pessoas. É o pecado, é a ignorância, é a tristeza, é a religiosidade. Porque o religioso, ele não enxerga além da religião, ele só consegue enxergar dentro da caixa quadrada da religião. Porém, andando com Jesus, essa realidade muda. Passamos a ver com clareza o plano de Deus para o homem. Somente andando com Jesus, nossos olhos podem ser abertos e reconhecemos quem Ele é. Ele deixa de ser um personagem histórico, ele deixa de ser um crucifixo carregado no pescoço, ele deixa de ser apenas um bom homem que fez muitos milagres. Andando com Ele, você o reconhecerá como Deus, Ele é Deus. Andando com Ele, você o reconhecerá como Salvador, Ele é o meu único e suficiente Salvador. Andando com Ele, você o reconhecerá como Cristo vivo. Andando com Ele, você o reconhecerá como Senhor da sua vida e da sua história. Você o reconhecerá como aquele que venceu a morte e está bem vivo conosco, aleluia. Por isso, a primeira grande razão para você, meu irmão, andar com Jesus todos os dias, é para que os seus olhos sejam abertos. Se você não está compreendendo, olha aqui para mim, se você não está compreendendo as Escrituras, veja se você está caminhando com Jesus. Quem caminha com Jesus tem compreensão das Escrituras. Amém? Então, não deixe de caminhar com Ele todos os dias. Pergunta para o seu irmão, ele está caminhando com Jesus, irmão? Se não está, caminhe com Ele. A segunda grande razão para andarmos com Jesus, verso 30 e 31 também. Andando com Jesus, nós descobrimos a bênção da comunhão. Preste atenção, irmão. Você está aqui comigo? Amém? Eu não quero que nada, nem alguém que levante, nem uma mosquinha passando te distraia, porque senão você perde a palavra. Então, olha aqui para mim. Depois se eu ver que você está distraído, eu vou aí te perguntar uma coisa. Prestou atenção?
Deixa eu olhar quem é que está distraído aí, que já vou te fazer uma pergunta. Presta atenção. Andando com Jesus, nós descobrimos a bênção da comunhão. Preste atenção nisso. Os 2 discípulos não reconheceram Jesus por sua maneira de vestir ou falar. Os 2 discípulos não reconheceram Jesus enquanto ele explanava as Escrituras, embora o coração deles estava ardendo. Os 2 discípulos reconheceram a Jesus foi no partir do pão. No partir do pão, Jesus é inconfundível. Por quê? Porque na comunhão com Ele não tem como não reconhecê-lo. Não tem como não reconhecê-lo. E não tem como não ser transformado. Eles reconheceram Jesus foi no partir do pão. Ninguém parte o pão como Jesus. O partir do pão de Jesus é inconfundível. Porque é impossível não lembrar das suas palavras. Isto é o meu corpo que é partido por vós. É na comunhão com Ele que a nossa vida muda. A ceia do Senhor é um marco dessa comunhão. Mas mais do que ter comunhão à mesa da ceia, é preciso ter comunhão diária com Ele, porque isso é o desejo do seu coração. Por isso é preciso. É a mesa que nós conhecemos. É interessante, essa semana, né, aconteceu, eu fiz 2 visitas e tive o prazer de estar à mesa com irmãos, nessas 2 visitas que fiz especialmente. Na quarta-feira à noite, né, visitei lá a mana da irmã Maria Ivanir, a irmã Irani, o irmão Rubem, né? E é interessante que eu cheguei e tinha uma mesa posta para um café, à noite, né? E é interessante que a mesa, conversando, enquanto conversávamos à mesa, né? De repente o irmão Rubem lá falou uma coisa que a irmã disse assim: ah é? Você está falando isso agora, porque nem eu sabia disso. Ou seja, a mesa é lugar até de revelação de coisas que... Porque na conversa vai saindo o assunto. E na sexta-tarde estive ali na casa da irmã Edjane, né? Estava lá também uma mesa posta, muito gostosa também. E na comunhão, a mesa, conheci, né, um pouquinho, bastante até, né, do Benedito, que é o esposo da irmã Edjane. Conheci o Benedito um pouquinho, gostei do Benedito, viu? Que conversa boa, mas a mesa, porque a mesa as pessoas começam a falar, se abrir. Eu não sei se é a comida que faz bem e que abre o coração, mas a mesa ela tem essa característica de levar uma comunhão maior, mais profunda, né? Eu não sei, lá em casa eu acho que se querem conhecer a gente, né, Rose? Eu acho que tem que sentar à mesa mesmo, porque na mesa o negócio sai de tudo. Você ri, você chora, você faz de tudo na mesa, né? A mesa. Então, meu querido irmão, essa comunhão à mesa é tão necessária. Agora, sabe por que Jesus entrou para ter comunhão à mesa com aqueles 2? Porque o versículo 29 diz que eles convidaram e insistiram e disseram: fica conosco, fica conosco. Eles insistiram. Jesus fez que ia passar. Eles, não vá, está tão boa a conversa, fica. E Jesus ficou para estar à mesa. Mas eles insistiram. Meu querido irmão, você precisa insistir em ter Jesus na sua comunhão diária. Você precisa insistir nisso. É importante. Precisamos dessa comunhão diária. Precisamos preparar o nosso coração e a nossa casa para Jesus. Nós precisamos fazer como aqueles 2 discípulos, não deixar Jesus seguir adiante sem entrar e ter comunhão conosco todos os dias. É maravilhosa a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, que os nossos batizandos vão pela primeira vez participar. Alguns, a irmã Rosilda já participa já há algum tempo. Mas a comunhão diária com Jesus na sua casa, é isso que Ele quer, é isso que Ele tem interesse, querido irmão. Dessa comunhão diária, é isso que faz a diferença. É bênção. Quanto mais comunhão com Ele, mais abençoado você é. Por isso, quem valoriza a comunhão com Jesus, cresce
Eu vejo crentes que têm relacionamento com Jesus, de comunhão com Ele, estão crescendo, crescem, descobrem coisas novas, e quanto mais você busca, quanto mais você deseja, mais você vai crescendo. Quando você deseja isso, acontece, meu querido irmão. Isso é tão precioso, Por isso, a segunda razão para você andar com Jesus, é porque nós descobrimos, andando com Ele, quão abençoada é a comunhão com Ele, como faz bem a comunhão com Jesus, como faz bem. Cutuca o seu irmão e pergunta para ele: você tem tido comunhão com Jesus? Essa comunhão é satisfatória? Eu acho que alguns recebem Jesus lá na porta, já com a bolachinha na mão. Ó, Jesus, toma aí uma bolachinha, e daqui já vai, já vaza, porque a comunhão é tão restrita, é tão limitada, e essa comunhão que nos faz crescer. E a terceira razão, queridos irmãos, indo para o final desta nossa reflexão desta manhã, a terceira razão para andarmos com Jesus, é que andando com Jesus, nós temos esperança que gera alegria. O versículo 33, sabe, irmãos, eu tenho lido esse texto muitas vezes, na minha caminhada cristã, muitas vezes mesmo, eu não vou dizer quantas, mas inumeráveis. Mas o fato é que eu, uma vez mais, fui impactado essa semana por esse texto, por uma coisa tremenda, além disso que tenho falado para você aqui. Há algo lindo e tremendo nesse texto aqui, é que a esperança renasceu no coração daqueles dois homens, e produziu uma alegria tão grande, que os levou a esquecer a refeição. Gente, eles tinham acabado de sentar, Jesus partiu o pão. Quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus, e quando eles reconhecem Jesus, eles não dizem assim: bom, agora vamos comer. Não, eles dizem: olha, sabe o que nós vamos fazer? Voltar para... Quantos quilômetros eles tinham caminhado? Quantos quilômetros? 12. Sabe o que eles fazem? Largam a mesa, largam o pão, e sabe o que vão fazer? Vão voltar correndo, mais 12 quilômetros, andaram 24 quilômetros naquele dia, mais 12 quilômetros, mas agora, quando eles vieram até Emaús, o coração choroso, o coração fechado, pesaroso, agora eles dizem: vamos correndo comunicar aos outros, que nós vimos o Mestre, o Messias está vivo, aleluia. Há uma alegria indizível, há uma alegria que impulsiona, há uma alegria que eles não pensam: oh, mas é 12 quilômetros mais. Há uma alegria que os leva a estar de volta no caminho. Ou seja, a esperança que havia morrido ressurgiu com força total. Só a esperança despertada pelo Cristo vivo é capaz de tamanha alegria e disposição. Nada é difícil para um coração cheio de esperança. Nada. Ah, mas é difícil ir à igreja, né? Esses homens aqui andaram num dia 24 quilômetros. 12 tristes porque estavam indo para casa, mas 12 na volta para Jerusalém. Esse eu acho que eles não viram nem passar. Eu acho até que foram correndo. Se demorava 3 horas para os 12 quilômetros, eu acho que eles fizeram em uma. Tamanha alegria, tamanha vibração do encontro com Jesus naquele momento, querido irmão. Os mesmos dois, preste atenção nisso, os mesmos dois que de manhã saíram de Jerusalém, lugar de morte, lugar de perseguição, lugar de fracasso, à noitinha se põe no caminho de volta. O que mudou em Jerusalém durante o dia? O que mudou em Jerusalém durante o dia? Nada, absolutamente nada. Continuava sendo lugar de perigo, de morte e de perseguição. Mas o que mudou foi a cabeça dos dois. O que mudou foi a esperança que renasceu no coração daqueles dois. Em lugar de desânimo, há entusiasmo, há coragem, porque eles experimentaram a presença de Jesus ressuscitado. Depois de reconhecê-lo, preste atenção nisso, eles sentem a necessidade de realizar imediatamente o caminho de volta.
para a comunidade, para partilhar com os outros a experiência do encontro com o Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer. Quem tem esperança renascida, sente o impulso de compartilhar com os outros isso. Você ouviu o que eu disse? Quem tem uma esperança renascida, sente o impulso de compartilhar com os outros. Por que eles voltaram para Jerusalém? Para compartilhar com os outros a mesma esperança que foi repartida, despertada no coração deles, queridos. Que coisa tremenda! Quem tem a esperança renascida, sente o impulso e a alegria de compartilhar sobre o Cristo vivo. E é interessante também percebermos que a aproximação de Jesus daqueles dois discípulos tinha um propósito. Qual era o propósito? A aproximação de Jesus daqueles dois tinha um propósito. Qual era o propósito? Levá-los novamente para Jerusalém. Por quê? Porque eles deveriam permanecer lá, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Jesus encontra com eles. Jesus não manda eles voltar, mas a alegria do impacto, a esperança que renasce, faz eles voltar para Jerusalém para contar para os outros. Porque quem tem essa alegria no coração quer estar com os irmãos, quer compartilhar a alegria, quer compartilhar aquilo que encontrou, quer compartilhar aquilo que Cristo tem falado ao seu coração. E eles vão estar lá no lugar certo, porque é o lugar em que eles devem esperar a descida do Espírito Santo. É lá que eles deveriam estar. Andar com Jesus, queridos, gera esperança viva e vibrante, uma esperança que gera alegria no coração. Se o teu coração estiver cheio de esperança, você terá alegria verdadeira na sua vida, no seu coração também. Diga para o seu irmão: a verdadeira esperança gera alegria. Essa esperança gera alegria. Pode ter certeza disso. A verdadeira esperança gera alegria. Eu quero concluir essa palavra dizendo a você esta manhã que andar com Jesus é uma maravilhosa graça, e tem tanta gente desperdiçando isso. Tanta gente desperdiçando isso. A caminhada cristã só é cristã se caminharmos com Cristo. Andando com Ele, os nossos olhos se abrem para entendermos a palavra e conhecermos a Jesus. Andando com Ele, descobrimos a bênção da comunhão. E é na comunhão com Ele que temos mudança de vida. A vida é transformada na comunhão com Jesus. Quando você tem comunhão com Ele, você passa por um processo de transformação. Andando com Ele, nós temos esperança que gera alegria. Esse era o segredo dos discípulos, que alegremente sofreram o martírio, porque havia esperança do reencontro com o amado Mestre. O coração cheio de esperança enfrenta qualquer que seja o desafio. Que nesta manhã, querido irmão, você possa renovar o seu compromisso de andar com Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.